Se você gosta de histórias que tocam o coração, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Todo dia, às 6 da tarde, horário de Brasília, tem um conto novo esperando por você. Deixa seu joinha se essa jornada te emocionar. Isso ajuda a manter viva essa nossa troca tão bonita. E se essa for a sua primeira vez aqui, saiba, já tem outras histórias lindas te esperando. Agora, respira fundo, porque a história de hoje começa assim. As montanhas majestosas, imponentes e eternamente cobertas de neve do Colorado de 1882 erguiam-se magnificamente contra o céu azul cristalino e infinitamente puro, criando um cenário natural grandioso e absolutamente deslumbrante para a pequena, próspera e rapidamente crescente cidade de Silver Creek, estrategicamente localizada no coração pulsante da expansão ferroviária americana que transformava dramaticamente todo o território selvagem do Oeste numa fronteira civilizada, moderna e cheia de oportunidades promissoras para colonos corajosos, trabalhadores e profundamente determinados. Sarah Elizabeth Miller caminhava graciosamente, serenamente e sempre discretamente pelas ruas empoeiradas, bem organizadas e crescentemente movimentadas da cidade em desenvolvimento, carregando delicadamente sua cesta de vime trançado, repleta de pães caseiros frescos, conservas artesanais e medicamentos naturais preparados cuidadosamente para distribuir abnegadamente às famílias necessitadas, pobres e frequentemente esquecidas pela prosperidade geral que a chegada da ferrovia trouxera, abundantemente para a região montanhosa. Aos 26 anos vividos em absoluta pureza e devoção cristã inquebrantável, Sarah era uma mulher extraordinariamente bela, profundamente bondosa e irresistivelmente encantadora, com cabelos loiros dourados como trigo maduro que brilhavam naturalmente sob o sol colorado, sempre cuidadosamente presos em um coné elegante, modesto e apropriadamente conservador. Seus olhos azuis claros, transparentes como lagos de montanha e infinitamente expressivos, irradiavam constantemente uma bondade genuína, compaixão natural e fé inabalável que tocava profundamente todos aqueles que tinham o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Como filha única, querida e devotadamente protegida do reverendo Josiah Miller, o pastor metodista mais respeitado, influente e moralmente rigoroso de toda Silver Creek e comunidades vizinhas, Sarah havia sido criada minuciosamente, cuidadosamente e amorosamente dentro dos mais rígidos princípios cristãos protestantes, educada para ser exemplo perfeito de virtude feminina, modéstia inquestionável e dedicação religiosa absoluta que honrasse tanto sua família respeitada quanto sua fé inabalável. A Igreja Metodista de Silver Creek, construída solidamente em madeira nobre e pedra local extraída das montanhas circunvizinhas, erguia-se majestosamente no centro da praça principal, como símbolo físico e espiritual da fé protestante dominante, tradicional e profundamente enraizada na comunidade americana. Todos os domingos religiosos, Sarah ocupava respeitosamente seu lugar reservado no primeiro banco da nave central, ouvindo atentamente as pregações eloquentes, inspiradoras e moralmente edificantes de seu pai venerado sobre virtude cristã, pureza espiritual e a importância fundamental de manter-se afastada das influências mundanas corruptoras, especialmente dos elementos sociais considerados perigosos, inadequados ou moralmente questionáveis. Minha querida filha amada, dizia frequentemente o reverendo Miller com autoridade paternal amorosa mas inflexível. Deus Todo-Poderoso te abençoou extraordinariamente com beleza física, inteligência natural e pureza espiritual para servires como exemplo luminoso de feminilidade cristã. Nunca permitas que homens inadequados, de passado duvidoso ou fé questionável, manchem a reputação imaculada de nossa família respeitada. Sarah sempre aceitava obedientemente, respeitosamente e sem questionamentos as orientações paternas sábias, dedicando sua vida inteira ao serviço cristão abnegado através de trabalhos caritosos constantes,
ensino dominical para crianças necessitadas e cuidado compassivo dos enfermos, idosos e desamparados da comunidade crescente. Havia recusado cortesmente dezenas de propostas matrimoniais de jovens respeitáveis, prósperos e religiosamente adequados da congregação local, alegando humildemente que ainda não havia encontrado o homem escolhido divinamente por Deus para ser seu companheiro eterno de vida e fé compartilhada. A verdade mais profunda, secreta e cuidadosamente guardada era que Sarah sentia-se estranhamente vazia, espiritualmente insatisfeita e emocionalmente incompleta, apesar de toda a sua devoção religiosa sincera e trabalho caritoso constante. Havia algo indefinível, misterioso e persistentemente inquietante em seu coração puro, que ansiava por experiências mais autênticas, emoções mais profundas e uma conexão espiritual que transcendesse as formalidades religiosas rígidas e expectativas sociais limitantes que governavam completamente sua existência protegida. Naquela manhã particularmente luminosa, fresca e promissora de setembro, enquanto distribuía caridosamente suas oferendas aos necessitados nas ruas mais pobres e humildes da periferia urbana, Sarah ouviu subitamente gritos desesperados, aterrorizados e completamente angustiantes, vindos de uma pequena casa de madeira simples, onde viviam a família O'Brien, imigrantes irlandeses pobres mas trabalhadores, que enfrentavam constantemente discriminação social, preconceito religioso e dificuldades econômicas extremas na comunidade predominantemente protestante. "Socorro! Por favor, alguém nos ajude urgentemente!" gritava desesperada Mary O'Brien, segurando nos braços frágeis seu filho pequeno, Patrick, de apenas 5 anos tenros, que estava visivelmente pálido, febril e respirando dificultosamente devido a uma doença súbita, grave e potencialmente fatal que havia se manifestado durante a noite fria. Sarah não hesitou sequer um momento, correndo imediatamente, corajosamente e sem qualquer consideração por possíveis consequências sociais, para auxiliar a família necessitada, aplicando seus conhecimentos práticos de enfermagem tradicional, aprendidos através de anos dedicados ao cuidado comunitário dos enfermos e sofredores de toda Silver Creek. Enquanto Sarah cuidava atentamente, carinhosamente e competentemente do pequeno Patrick febril, aplicando compressas frias revigorantes e preparando delicadamente um chá medicinal calmante com ervas curativas que carregava sempre em sua cesta de caridade, a porta modesta da casa humilde abriu-se subitamente, dramaticamente e completamente inesperadamente, revelando a silhueta imponente, masculina e profundamente impressionante de um homem que fez instantaneamente o coração puro de Sarah acelerar perigosamente de uma forma completamente nova, inexplicável e emocionalmente avassaladora. Cillian O'Sullivan entrou cuidadosamente na pequena residência, removendo respeitosamente seu chapéu de couro desgastado e inclinando cortesmente a cabeça morena em direção às mulheres presentes. Aos 34 anos de vida intensa e frequentemente perigosa, ele era um homem extraordinariamente alto, naturalmente forte e irresistivelmente atraente, com cabelos castanhos escuros ligeiramente ondulados, que tocavam delicadamente o colarinho de sua camisa simples, olhos verdes profundos e magneticamente penetrantes como esmeraldas irlandesas, e uma presença masculina poderosa, comandante e absolutamente hipnotizante que preenchia completamente qualquer ambiente onde estivesse. "Mary, querida, prima estimada", disse ele com voz profunda, melodiosamente acentuada pelo charme musical irlandês e carregada de preocupação familiar genuína. "Recebi urgentemente a mensagem sobre o pequeno Patrick adoentado. Vim imediatamente oferecer qualquer ajuda necessária que esteja ao meu alcance." Seus olhos verdes expressivos encontraram inevitavelmente os olhos azuis cristalinos de Sarah, criando instantaneamente uma conexão elétrica, intensa,
e completamente inesperada que atravessou todo o ambiente modesto como um raio luminoso carregado de possibilidades românticas inexploradas. Por um momento, eterno, mágico e absolutamente transformador, o mundo exterior pareceu desaparecer completamente, deixando apenas duas almas solitárias se reconhecendo mutuamente através de um olhar profundo, significativo e emocionalmente revelador. Senhorita, disse Cillian respeitosamente, retirando elegantemente seu chapéu numa cortesia natural e genuinamente cavalheiresca. Permita-me agradecer sinceramente sua bondade cristã excepcional em cuidar de minha família querida. Sou Cillian O'Sullivan, primo próximo dos O'Brien, e eternamente grato por sua compaixão generosa. Sarah sentiu suas faces delicadas corarem involuntariamente, uma sensação completamente nova, perturbadora e deliciosamente confusa que nunca havia experimentado antes em todos os anos protegidos de vida religiosa rigorosamente controlada. Sarah Miller, respondeu ela suavemente, com voz ligeiramente trêmula de emoção inexplicável. E é meu dever cristão fundamental ajudar qualquer pessoa necessitada, independentemente de sua origem familiar ou denominação religiosa. Miller, repetiu Cillian pensativamente, reconhecendo imediatamente o sobrenome familiar respeitado, a filha do reverendo Josiah Miller, o pastor metodista mais estimado da cidade. Sua reputação de bondade e virtude cristã é conhecida respeitosamente por toda a comunidade diversificada. Mary O'Brien observava nervosamente, preocupadamente e visivelmente constrangida a interação crescente entre sua prima querida e a filha respeitável do pastor protestante mais rigoroso da cidade, compreendendo instintivamente as complexidades sociais, religiosas e potencialmente explosivas que tal aproximação poderia desencadear perigosamente na comunidade conservadora e tradicionalmente dividida. Durante as horas subsequentes, longas e emocionalmente intensas, Sarah e Cillian trabalharam harmoniosamente, naturalmente e surpreendentemente bem juntos para cuidar do pequeno Patrick doente. Ela aplicando seus conhecimentos tradicionais de enfermagem cristã, ele demonstrando uma experiência prática, competente e profundamente compassiva no cuidado de crianças enfermas, que surpreendeu completamente a jovem protegida. Onde aprendeu técnicas tão eficazes de cuidado médico? Perguntou Sarah curiosamente, impressionada genuinamente com a gentileza natural, competência prática e dedicação paternal que Cillian demonstrava constantemente ao cuidar carinhosamente de seu pequeno primo adoentado. Uma sombra melancólica, dolorosa e visivelmente pesada passou rapidamente pelos olhos verdes expressivos de Cillian. A lida ensina muitas lições práticas, senhorita Miller, respondeu ele cautelosamente, diplomaticamente e sem revelar detalhes específicos sobre seu passado complexo. Especialmente quando se tem responsabilidade de cuidar de pessoas queridas, em tempos difíceis e perigosos. Havia algo misterioso, intrigante e profundamente atraente na maneira reservada, respeitosa, mas visivelmente guardada, como Cillian falava de sua história pessoal, despertando inevitavelmente a curiosidade natural, feminina e romântica de Sarah, de uma forma que ela jamais havia experimentado anteriormente com qualquer outro homem de sua convivência social limitada. Quando finalmente a febre de Patrick baixou naturalmente e o menino começou a respirar mais facilmente, demonstrando sinais claros de recuperação saudável, Cillian voltou-se gratamente para Sarah com uma expressão sincera, tocante e profundamente reconhecida que fez o coração dela acelerar novamente perigosamente. Senhorita Miller, disse ele fervor,
com gratidão genuína brilhando intensamente em seus olhos verdes magnetizantes. Sua bondade compassiva salvou meu pequeno primo querido. Como posso algum dia retribuir adequadamente tamanha generosidade cristã desinteressada? Não precisa retribuir coisa alguma, respondeu Sara sinceramente, mas sentindo uma estranha relutância emocional em partir definitivamente. Então permita-me ao menos acompanhá-la respeitosamente até sua casa, ofereceu Cillian cavalheirescamente. As ruas podem ser imprevisíveis para uma dama caminhando sozinha, especialmente carregando uma cesta vazia que indica claramente sua generosidade caritosa recente. Sara sabia instintivamente que aceitar tal oferecimento seria socialmente inadequado, religiosamente questionável e potencialmente problemático, considerando as diferenças evidentes entre suas respectivas posições sociais e denominações religiosas conflitantes, mas algo profundo, inexplicável e irresistivelmente poderoso em seu coração puro a impedia de recusar completamente a companhia agradável daquele homem misterioso, gentil e magneticamente atrativo. Nas semanas subsequentes, luminosas e progressivamente transformadoras, Sarah encontrou-se frequentemente, naturalmente e quase inevitavelmente cruzando caminhos com Cillian O'Sullivan. Durante suas visitas caritativas regulares, compassivas e devotadamente cristãs, às famílias irlandesas católicas pobres, que viviam humildemente na periferia menos favorecida de Silver Creek. Cada encontro casual, respeitoso mas emocionalmente carregado, fortalecia gradualmente uma conexão profunda, inexplicável e perigosamente crescente, que desafiava todas as convenções sociais rígidas, expectativas familiares inflexíveis e divisões religiosas tradicionalmente intransponíveis da comunidade conservadora. Cillian demonstrava consistentemente uma gentileza natural, respeitosa e profundamente cavalheiresca, que contrastava marcadamente com os jovens metodistas prósperos, educados, mas frequentemente arrogantes que cortejavam persistentemente Sarah dentro dos círculos sociais aprovados, seguros e religiosamente adequados de sua congregação familiar. Havia nele uma maturidade emocional genuína, sabedoria prática conquistada através de experiências difíceis e uma compaixão autêntica pelos necessitados que tocava profundamente o coração sensível, puro e naturalmente empático da jovem protegida. Senhorita Miller, disse Cillian respeitosamente certa tarde dourada quando se encontraram novamente na modesta casa dos O'Brien, onde Sarah havia ido levar remédios caseiros para a pequena Bridget, doente. Posso perguntar humildemente o que a motiva a dedicar tanto tempo precioso, energia pessoal e recursos familiares para cuidar de pessoas que muitos em sua posição social considerariam inadequadas para a associação respeitável? Sarah hesitou momentaneamente, considerando cuidadosamente sua resposta honesta enquanto observava discretamente o rosto masculino, expressivo e genuinamente interessado de Cillian. Acredito sinceramente que Christ nos ensinou a amar a todos indistintamente, independente de denominação religiosa, origem nacional ou condição econômica. Seria hipócrita professar fé cristã verdadeira enquanto ignorar deliberadamente o sofrimento dos meus semelhantes necessitados. Uma filosofia admirável, nobre e verdadeiramente cristã, murmurou Cillian com aprovação sincera brilhando intensamente nos seus olhos verdes penetrantes. Nem todos os que professam religiosidade demonstram tamanha coerência prática entre palavras proclamadas e ações cotidianas executadas. Havia algo na entonação melancólica, ligeiramente amarga e visivelmente dolorida de sua voz que despertou instantaneamente a curiosidade natural, feminina e profundamente compassiva de Sarah. Senhor O'Sullivan, disse ela delicadamente, perdoe minha indiscrição pessoal, mas percebo frequentemente uma tristeza em seus olhos. Posso perguntar respeitosamente sobre a sua história familiar na Irlanda distante? O rosto masculino,
atraente e normalmente controlado de Killian endureceu visivelmente, tornando-se sombrio, fechado e carregado de memórias dolorosas que preferia manter cuidadosamente enterradas. Minha família O'Sullivan era proprietária de terras modestas mas prósperas no condado de Cork até que a Grande Fome de 1847 devastou completamente nossa região, matando milhares de inocentes enquanto os senhores ingleses continuavam exportando grãos irlandeses para lucro próprio. Sarah escutou atentamente, respeitosamente e com crescente horror compassivo, enquanto Killian develava gradualmente a tragédia familiar devastadora, que havia moldado brutalmente seu caráter, definido sua visão de mundo e forjado sua personalidade através de sofrimentos inimagináveis. Perdi meus pais queridos, 2 irmãos mais novos e minha irmã pequena, Molly, de apenas 6 anos angelicais, todos mortos pela fome cruel enquanto eu, aos 16 anos desesperados, estava trabalhando longe tentando conseguir dinheiro para alimentar a família faminta. Continuou ele com voz crescentemente rouca de dor ancestral. Meu Deus misericordioso! Murmurou Sarah com lágrimas brilhantes se formando em seus olhos azuis compassivos. Que tragédia terrível e insuportável para um jovem enfrentar sozinho! Emiguei para a América cheio de raiva, desejo de vingança e um coração completamente endurecido contra qualquer forma de injustiça social, confessou Killian vulneravelmente, olhando diretamente nos olhos compreensivos de Sarah. Mas o que o trouxe aqui para Silver Creek? Perguntou ela suavemente, intuitivamente, compreendendo que havia mais história a ser revelada. Há 2 anos, durante um confronto particularmente brutal em Dodge City, Kansas, presenciei um menino inocente ser morto acidentalmente durante meu tiroteio. Naquele momento terrível, vi o rosto angelical de minha irmã Molly morta naquele garoto e compreendi finalmente que havia me tornado exatamente o tipo de homem cruel que destruiu minha família querida na Irlanda distante. A revelação dolorosa, honesta e completamente vulnerável do passado traumático de Killian criou entre ele e Sarah uma intimidade emocional profunda, perigosa e absolutamente sem precedentes na vida protegida, controlada e cuidadosamente supervisionada da filha do pastor metodista mais rigoroso de Silver Creek. Nos dias subsequentes, intensos e emocionalmente carregados, ela encontrou-se pensando constantemente, obsessivamente e com crescente frequência no homem irlandês complexo, arrependido e genuinamente transformado que havia confiado nela seus segredos mais sombrios e dolorosos. Desde aquele dia terrível em Dodge City, continuou Killian durante outro encontro clandestino, respeitoso mas emocionalmente íntimo na casa humilde dos O'Brien, renunciei completamente à violência, entreguei minhas armas às autoridades locais e comecei uma jornada de redenção espiritual, buscando maneiras honestas, pacíficas e moralmente corretas de viver uma vida que honre a memória sagrada de minha família perdida. Sarah observava intensamente o rosto masculino, atormentado, mas sinceramente arrependido de Killian, vendo claramente através de seus olhos verdes expressivos a luta interna constante, dolorosa e profundamente genuína entre o homem violento que ele havia sido e o homem virtuoso, pacífico e espiritualmente renovado que estava determinadamente se esforçando para se tornar, através de fé, trabalho honesto e dedicação incansável ao bem-estar de outros. E encontrou essa redenção buscada aqui, em Silver Creek? Perguntou ela delicadamente com voz suave, carregada de esperança genuína e crescente admiração pessoal por sua coragem moral em transformar completamente sua vida anterior. Estou tentando diariamente, constantemente e com toda a determinação pessoal, respondeu Killian honestamente. Trabalho como carpinteiro honesto para a companhia ferroviária. Ajudo famílias irlandesas necessitadas.
frequento regularmente a missa católica e oro fervorosamente todas as noites pedindo perdão divino pelos pecados terríveis do meu passado violento. E acredita sinceramente que Deus pode perdoar qualquer pecado quando há arrependimento verdadeiro? Perguntou Sara pensativamente. Suas próprias convicções religiosas sendo desafiadas e expandidas através das conversas profundas com aquele homem extraordinário. Tenho que acreditar nisso desesperadamente, disse Killian fervorosamente. Caso contrário, não haveria esperança alguma de redenção para homens como eu, que cometeram atos terríveis, mas desejam sinceramente uma segunda chance para viver retamente. Sara sentiu uma emoção poderosa, avassaladora e completamente nova crescer irreprimivelmente dentro de seu coração virginal. Não era apenas compaixão cristã ou simpatia caritativa, mas algo muito mais profundo, pessoal e perigosamente romântico que a assustava e encantava simultaneamente. Killian, disse ela suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez, numa intimidade respeitosa, mas significativa. Acredito firmemente que você é prova viva de que Deus opera milagres de transformação em corações verdadeiramente arrependidos. O homem gentil, compassivo e profundamente bondoso que conheço agora não é o mesmo que cometeu atos violentos no passado distante. Os olhos verdes de Killian brilharam intensamente com uma emoção profunda, tocante e absolutamente transformadora. Sara, murmurou ele respeitosamente, sua fé em minha redenção significa mais do que qualquer absolvição religiosa formal. Você me vê não como o pecador que eu fui, mas como o homem que eu estou lutando para me tornar. E que homem é esse? Perguntou ela corajosamente, seu coração batendo descontroladamente enquanto se aproximavam perigosamente de uma confissão romântica que mudaria suas vidas para sempre. Um homem que se apaixonou profundamente, completamente e irrevogavelmente pela mulher mais pura, bondosa e extraordinária que já conheceu, mas que compreende dolorosamente que não tem direito algum de sonhar com seu amor devido às diferenças religiosas insuperáveis, sociais intransponíveis e ao passado sombrio que carrego como fardo eterno. Sara sentiu lágrimas de emoção pura escorrerem silenciosamente por suas faces coradas. Killian Sullivan, disse ela corajosamente, eu também me apaixonei por você, pelo homem honrado, arrependido e genuinamente transformado que você se tornou. Não me importo com seu passado, sua religião diferente ou nossa posição social distinta. Naquele momento sagrado, transformador e absolutamente perfeito, Killian se aproximou respeitosamente de Sara, tomando delicadamente suas mãos menores entre as suas maiores e calejadas, olhando profundamente em seus olhos azuis brilhantes, com uma emoção que transcendia qualquer barreira religiosa ou social. Mas o seu pai jamais aceitará um católico irlandês, ex-pistoleiro, como genro. E eu não posso pedir que você escolha entre meu amor e sua família respeitada. Então precisaremos encontrar uma maneira de provar seu valor trivo, porque não renunciarei ao primeiro amor real da minha vida sem lutar corajosamente por nossa felicidade. Porém, naquele exato momento crucial, a porta da casa se abriu dramaticamente, revelando a figura autoritária e profundamente chocada do reverendo Josiah Miller, que havia seguido sua filha e descoberto a verdadeira devastadora sobre o seu relacionamento proibido com o irlandês católico de passado questionável. A figura imponente, autoritária e profundamente indignada do reverendo Josias Miller preenchia completamente a pequena entrada da casa humilde dos O'Brien. Seus olhos azuis claros, normalmente bondosos, mas agora flamejando de fúria paternal e decepção religiosa, fixando-se alternadamente em sua filha amada e no homem irlandês católico que ousara corromper, seduzir
e comprometer irremediavelmente a pureza moral de sua criança mais preciosa e cuidadosamente protegida. Sarah Elizabeth Miller, trovejou o reverendo com voz grave, autoritária e carregada de indignação moral que fez toda a pequena residência tremer. Explique imediatamente esta situação escandalosa, moralmente questionável e completamente inaceitável que descobri através de relatos preocupantes de membros fiéis de nossa congregação metodista. Sarah sentiu seu sangue gelar momentaneamente de terror filial, mas rapidamente encontrou dentro de seu coração puro uma coragem nova, inesperada e surpreendentemente forte que nunca havia conhecido anteriormente em todos seus anos de obediência submissa e respeitosa às autoridades paternais inquestionáveis. Pai respeitado, disse ela corajosamente, erguendo o queixo delicado com dignidade crescente. Estava cuidando caridosamente de crianças doentes como Cristo nos ensinou fazer, e conversando respeitosamente com o Sr. O'Sullivan sobre questões de fé, redenção e transformação espiritual genuína. Conversando sobre fé, com um católico irlandês de passado criminoso e moralmente deplorável, rugiu o reverendo, apontando um dedo acusador e tremulamente furioso na direção de Cillian, que permanecia respeitosamente em pé, sereno, mas visivelmente tenso. Já investiguei completamente seus antecedentes sombrios a Sullivan. Sei perfeitamente sobre sua reputação terrível como pistoleiro violento, assassino contratado e homem de moral duvidosa que aterrorizou territórios inteiros com sua brutalidade desumana. Reverendo Miller, disse Cillian calmamente com voz controlada, mas carregada de dignidade natural. Reconheço completamente meu passado pecaminoso e não nego os erros terríveis que cometi durante anos perdidos de raiva, vingança e desespero espiritual. Mas sou homem transformado, genuinamente arrependido e devotado agora a viver uma vida de retidão, trabalho honesto e serviço aos necessitados. Transformado? Zombou cruelmente o reverendo. Homens como você não se transformam verdadeiramente. Uma vez assassino, sempre assassino. Uma vez católico pagão, sempre inimigo da verdadeira fé protestante. Não permitirei que contamines minha filha pura com sua influência corrompedora e heresia religiosa diabólica. Pai! Exclamou corajosamente Sarah, chocada profundamente com a crueldade intolerante e preconceito religioso cego demonstrados pelo homem que sempre havia admirado como exemplo de virtude cristã. Esse comportamento não é digno de um pastor verdadeiro. Cristo ensinou perdão, compaixão e aceitação, não um ódio sectário e julgamento impiedoso. O rosto do reverendo Miller ficou vermelho de fúria paternal absoluta. Você ousa me corrigir teologicamente, menina desobediente. Esse irlandês católico já corrompeu completamente sua mente pura com suas heresias sedutoras. Retorne imediatamente para casa e nunca mais se aproxime dessa família papista ou terei que tomar medidas drásticas para proteger sua alma imortal. Não, declarou Sarah firmemente, surpreendendo a si mesma com sua coragem moral recém-descoberta. Não abandonarei famílias necessitadas, nem renunciarei ao homem que amo, simplesmente por preconceitos religiosos infundados e intolerância sectária que contradizem os ensinamentos fundamentais de Cristo sobre amor universal. A tensão no pequeno cômodo tornou-se quase insuportável, carregada eletricamente de emoções conflitantes, lealdades divididas e uma crise familiar que ameaçava destruir permanentemente relacionamentos que levaram décadas para construir cuidadosamente. Muito bem, disse friamente o reverendo Miller. Se escolhes deliberadamente esse caminho de desobediência filial e rebelião espiritual, então não terás mais lugar em minha casa respeitável, nem em nossa congregação metodista. Estarás morta para mim, até que retornes humildemente, pedindo perdão sincero e renunciando completamente a essa associação vergonhosa com elementos sociais indesejáveis. Sarah sentiu ternas lágrimas de dor profunda escorrerem por suas faces, mas manteve-se firme em sua decisão corajosa. Se essa é sua decisão final, pai, então aceito as consequências dolorosas, mas não trairei meu coração nem minha consciência cristã verdadeira.
Cillian, que havia permanecido respeitosamente silencioso durante toda a confrontação familiar devastadora, finalmente deu um passo corajoso à frente. Reverendo Miller, disse dignamente, compreendo perfeitamente suas preocupações paternais legítimas e não culpo sua proteção natural de Sara querida. Permita-me propor uma solução honrosa que possa satisfazer suas exigências de prova moral. Não há prova possível que possa redimir sua natureza fundamentalmente corrupta. Então permita que Deus mesmo demonstre através de ações práticas se minha transformação é genuína. Dê-me 6 meses para provar através de trabalho honesto, serviço comunitário e vida exemplar que sou digno do amor de sua filha. Se falhar em qualquer aspecto moral, partirei voluntariamente de Silver Creek para sempre. Os 6 meses subsequentes, tensos mais progressivamente reveladores, trouxeram uma transformação extraordinária, gradual e completamente inesperada para toda a comunidade dividida de Silver Creek. Killian O'Sullivan dedicou-se incansavelmente, abnegadamente e com determinação inabalável a provar sua redenção genuína através de ações concretas, trabalho exemplar e serviço desinteressado que gradualmente conquistou até mesmo os críticos mais céticos e preconceituosos da cidade conservadora. Trabalhando diligentemente como carpinteiro principal da expansão ferroviária, Killian demonstrou não só competência profissional excepcional, mas também integridade moral absoluta, recusando qualquer trabalho questionável, devolvendo dinheiro encontrado e ajudando generosamente colegas em dificuldades financeiras, sem esperar qualquer retribuição ou reconhecimento público. Durante um incêndio devastador que ameaçou destruir completamente a escola metodista da cidade, Killian arriscou heroicamente sua própria vida para salvar corajosamente 6 crianças presas no edifício em chamas, sofrendo queimaduras graves, mas recusando cuidados médicos até garantir que todas as crianças estivessem seguras e seus ferimentos fossem tratados adequadamente primeiro. Esse homem, murmurou admirativamente o Dr. Harrison, o médico metodista mais respeitado da comunidade, enquanto tratava cuidadosamente das queimaduras de Killian. Demonstrou coragem pessoal e abnegação cristã que envergonham muitos de nós, que nos consideramos verdadeiros crentes. A notícia do heroísmo sacrificial de Killian espalhou-se rapidamente por toda Silver Creek, forçando até mesmo os membros mais conservadores da congregação metodista a reconsiderarem seus preconceitos inflexíveis contra o irlandês católico que havia arriscado tudo para salvar filhos protestantes de famílias que anteriormente o desprezavam abertamente. Ainda mais impressionante foi sua resposta compassiva durante uma epidemia de difteria que atingiu duramente as famílias pobres irlandesas. Killian organizou voluntariamente um hospital improvisado, doou todos seus recursos financeiros pessoais para medicamentos necessários e trabalhou incansavelmente dias e noites cuidando dos enfermos, independente de sua denominação religiosa ou origem étnica. Sara, que havia sido ostracizada socialmente por sua família e congregação durante meses dolorosos, observava orgulhosamente à distância as ações heróicas de Killian, sentindo seu amor crescer ainda mais profundamente a cada demonstração de sua bondade genuína, coragem moral e dedicação altruísta ao bem-estar comunitário. O momento decisivo chegou quando o próprio reverendo Miller contraiu difteria severa durante suas visitas pastorais aos enfermos. Killian, sem hesitação ou ressentimento pelos meses de rejeição cruel, devotou-se pessoalmente ao cuidado do homem que havia sido seu maior opositor, aplicando remédios tradicionais irlandeses, mantendo vigília constante e orando fervorosamente pela recuperação do pastor metodista. "Por que está fazendo isso?" perguntou fracamente o reverendo Miller durante sua convalescência, olhando confusamente para o irlandês que cuidava dele com dedicação filial. "Porque Cristo nos ensinou a amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos perseguem", respondeu Killian simplesmente, "e porque o Senhor é pai da mulher que eu amo mais que a minha própria vida. Sua filha merece ter seu pai querido vivo e saudável." Essas palavras tocaram profundamente o coração do reverendo Miller, forçando-o finalmente a confrontar seus próprios preconceitos, examinar honestamente sua intolerância religiosa e reconhecer a hipocrisia de pregar amor cristão enquanto praticava ódio sectário contra um homem genuinamente transformado. 3 semanas depois dessa reconciliação pública extraordinária, numa manhã luminosa de domingo,
o reverendo Josiah Miller fez algo sem precedentes na história da Igreja Metodista de Silver Creek. Convidou publicamente Killian O'Sullivan a compartilhar seu testemunho de redenção durante o culto matinal, reconhecendo oficialmente diante de toda a congregação espantada que havia encontrado em um católico irlandês ex-pistoleiro um exemplo mais verdadeiro de virtude cristã prática do que em muitos protestantes respeitáveis. Irmãos e irmãs em Cristo, declarou o reverendo Miller solenemente, aprendi uma lição humilhante sobre julgamento precipitado e amor verdadeiro. Este homem demonstrou através de ações consistentes que a graça divina pode transformar qualquer coração arrependido, independentemente de denominação religiosa ou passado pessoal. 6 meses depois dessa reconciliação pública extraordinária, numa cerimônia matrimonial única que combinou harmoniosamente elementos litúrgicos metodistas e católicos, Sarah Elizabeth Miller e Killian O'Sullivan casaram-se oficialmente na Igreja Metodista de Silver Creek, abençoados tanto pelo reverendo Miller quanto pelo padre Murphy da Igreja Católica Irlandesa, simbolizando uma união que transcendeu divisões religiosas seculares através do poder transformador do amor verdadeiro. Nos anos subsequentes prósperos, Sarah e Killian estabeleceram a primeira escola intercultural de Silver Creek, onde crianças protestantes e católicas aprendiam juntas valores cristãos universais de compaixão, tolerância e serviço ao próximo. Seus próprios filhos, Mary Kathleen, Patrick Joseph e Elizabeth Grace, cresceram bilíngues em inglês e gaélico irlandês, aprendendo tanto tradições metodistas quanto católicas, tornando-se símbolos vivos de que diferenças religiosas não precisavam ser barreiras intransponíveis para famílias amosas.